Se relacionar é muito fácil, tudo começa muito bem. Borboletas no estômago, se sentir apaixonado, descobrir que é correspondido, um pedido de namoro, a vontade de ficar cada dia mais perto, compartilhar os sonhos, fazer planos para o futuro, conhecer famílias, planejar os próximos passos, noivar, organizar a vida, fazer o casamento dos sonhos e aí então encontrar o seu felizes para sempre. Fim da história. Quem dera, não é mesmo? Nem os contos de fadas, nem os romances mais açucarados mostram mais esse roteiro, não é mesmo? Exatamente. O que a gente vê são casais que prometem amor eterno e se separam em menos de um ano. Aqueles que juram amar e respeitar um ao outro, mas vivem competindo para entender quem é maior ou quem é melhor dentro de casa. Competem para saber qual dos dois é mais merecedor da gratidão e do esforço do outro. Quem faz mais, quem faz menos, quem ganha mais, quem ganha menos, quem está sendo tóxico com quem. Famílias que se intrometem na dinâmica do casal, a mamãezinha que não sabe o seu espaço. Acaba que ambos terminam fantasiando e sonhando com vidas melhores e mais empolgantes se ainda estivessem na solteirice, considerando e agindo como se o casamento tivesse sido um erro. Foram os relacionamentos que mudaram ao longo do tempo ou as pessoas estão mudando? Alguma vez essa sequência perfeita já existiu? Será que a nossa mente foi influenciada por influências equivocadas? Cadê a princesa e o príncipe do castelo? Cadê o felizes para sempre? Onde tudo isso foi parar? Que tipo de atitudes são as mais perigosas e têm destruído o relacionamento hoje em dia? No Provocações de hoje, nós vamos falar sobre os venenos e os antídotos de um relacionamento. Será que está tudo perdido? Será que os casamentos estão fadados ao fracasso? Um acúmulo perpétuo de conflitos mal resolvidos, afogando os relacionamentos. O que fazer quando parece que não tem mais saída? Como identificar que o casamento está próximo do fim? Tem como evitar que ele acabe e que se possa viver bem novamente? Se existe alguma solução, como podemos fazer para aprender? Como casais podem lidar de maneira mais construtiva e saudável com os conflitos comuns das relações humanas? É fato que todos os casais experimentam conflitos, mas pesquisadores descobriram que a maneira como os parceiros lidam com esse conflito tem implicações importantes para a longevidade de seu relacionamento. Em particular, o principal pesquisador de casais, John Gottman, e seus colegas identificaram 4 comportamentos específicos que são considerados venenos mortais em um relacionamento. A isso eles chamam de 4 cavaleiros do apocalipse, que significam um fim próximo para a relação dos casais. O psicólogo e sua equipe avaliaram a comunicação de 79 casais norte-americanos para perceber a frequência desses comportamentos disfuncionais em 15 minutos de conversa, usando isso como fator decisivo do divórcio e com uma taxa de precisão de 93% ligado a um conjunto de questionários de avaliação de satisfação na relação. E o estudo foi levado a cabo ao longo de 14 anos, durante os quais 21 dos casais acabaram por efetivamente se separar, o que permitiu aos investigadores comprovar a teoria de que estes padrões comunicacionais específicos estão associados ao divórcio. Vocês estão prontos para conhecer quais são esses perigosos venenos para um relacionamento? Vamos falar do primeiro. O primeiro é a defensividade. Quando você tenta se defender do que considera ser um ataque, em vez de procurar entender o seu parceiro ou parceira, entender o que ele está dizendo. Você está adotando uma postura defensiva. As formas mais comuns da defensividade são: atacar o outro. Só eu faço isso? E você? Você não faz nada, não? Você não ajuda em nada. Tem uma outra forma: proclamar a inocência. Eu não fiz nada disso, você tem que acreditar em mim. Não é nada disso que você está pensando, porque blá, 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 blá. Mas tem outra forma: mostrar-se ultrajado. Como é que você tem coragem de pensar isso de mim? Eu não tô acreditando que você tá me julgando dessa forma. E também choramingar, bancar a vítima.
você acha que eu faço tudo errado? Eu não sirvo para nada mesmo. Toda vez é culpa minha, sempre culpa minha. Eu não presto mesmo. Com atitudes como estas, rejeitamos o fato de que também somos responsáveis pelo que está acontecendo. Essa postura defensiva, ela bloqueia a nossa comunicação, reforça a sensação de incompreensão, de que o outro não me entende e impede a resolução do problema. Conhecido como emparedamento, a pessoa se fecha em si mesma e recusa-se a interagir com o outro, obstruindo qualquer possibilidade de diálogo ou cooperação. O obstrutor, ele pode se retirar fisicamente, simplesmente sair andando no meio da conversa, ou emocionalmente, não esboçar nenhuma reação e deixar a outra pessoa com a sensação de que está falando com as paredes. Estudos indicam que 80% dos obstrutores são homens, até por questões biológicas. De modo geral, a parte atingida vê esse afastamento como desinteresse, enquanto o obstrutor o vê como a necessidade de ter um espaço para respirar. Diante do que acreditam ser desinteresse, muitas pessoas reagem insistindo em obter uma resposta emocional, que a outra parte não consegue dar naquele momento. Quanto mais insiste, mais o outro se fecha, gerando um círculo vicioso que leva ambos ao esgotamento e o relacionamento também. O terceiro é o criticismo. Criticismo é dar a entender que existe alguma coisa errada com a pessoa a qual você se relaciona. Algo como um defeito na sua personalidade, de modo que a discussão de um problema acaba se transformando em um ataque global à identidade do outro. O uso de expressões generalistas para enfatizar algo negativo que o parceiro ou a parceira supostamente faz. Você sempre é assim, você nunca faz nada, você é um problema, você é um inútil. Ao invés de criticar o problema, critica o outro como um todo. Como consequência, o casal começa a sentir-se mal quando está junto. E não é para menos. Como é possível se sentir bem do lado de uma pessoa que está esmigalhando a sua autoestima? Quando o criticismo é crônico, o mal pode estar ou permanecer até mesmo nos momentos em que o casal não está se criticando. Imagine as implicações disso em se tratando de duas pessoas que compartilham a mesma casa o tempo todo. E o quarto é o desprezo. Uma pessoa manifesta desprezo quando ela se coloca em uma posição de superioridade, ao mesmo tempo que desqualifica a outra. Zombar, ironizar, menosprezar, desacreditar, desautorizar, duvidar da capacidade do seu parceiro e ofendê-lo às vezes até na frente das outras pessoas são algumas das maneiras pelas quais o desprezo se manifesta. O desprezo destrói a admiração, o carinho, o respeito entre o casal e é também uma característica de bullying psicológico. Não existe desprezo inocente e também não adianta tentar amenizar a ofensa sobre o pretexto de que era apenas uma brincadeira. Essa é, por sinal, a desculpa típica de quem pratica bullying. Tão ruim é o desprezo que o Dr. Gottman o classifica como o pior e o mais mortal entre os 4 cavaleiros. Literalmente mortal e não só para os relacionamentos. Estudos indicam que em famílias nas quais é verificado um elevado grau de manifestações de desprezo entre os seus membros, há também uma incidência mais elevada de doenças e de mortes prematuras. E não só do membro da família que é o alvo de desprezo, ou seja, o desprezo é altamente tóxico para quem é desprezado, para quem despreza e para todo mundo ao seu redor. E isso tudo é muito sério, merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado para que não caiamos nessas ciladas e deixemos nosso relacionamento morrer aos poucos. Vamos então conhecer os antídotos para esses terríveis venenos? Antídoto contra a defensividade. Baixar a guarda, ouvir o que o outro está dizendo e admitir a sua responsabilidade. Talvez você não veja as coisas do mesmo jeito que seu parceiro está vendo, mas é importante tentar compreender de que maneira você está contribuindo para que ele forme a visão do contrário. O outro dificilmente vai conseguir ver as coisas de um jeito diferente sem a sua colaboração. Antídoto contra a obstrução. Sinalizar que você está ouvindo o que o outro está falando.
Dizer que não está em condição de conversar naquele momento, pedir uma pausa e comprometer-se a retornar o assunto em outra ocasião. E voltar a conversar. Por mais forte que seja a necessidade de se fechar, você precisa, no mínimo, abrir uma pequena brecha para que o outro não se sinta totalmente ignorado ou abandonado. Agora vamos falar sobre o antídoto contra o criticismo. Esse antídoto é a melhor forma, a melhor ferramenta é usar modelos de feedback, aplicar forma de se comunicar sem que tudo pareça como crítica direta, como, por exemplo, o feedback sanduíche, que é um elogio sincero sobre algo da outra pessoa, fazer a crítica de forma direta, sugerindo suaves mudanças e finalizar com uma palavra de ânimo e de esperança. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira opção seria a seguinte. Você não foi ao supermercado, né? Você sempre dá um jeito de largar tudo nas minhas costas, até alimentar os seus filhos, você tem preguiça. Prefere deixar as crianças com fome que sair desse celular. Essa é a forma que a gente De criticismo. De criticismo. E a solução? Vamos para a opção que vai solucionar, que vem no formato modelo feedback. Você não foi ao supermercado ontem e na semana passada também não. Eu fiquei chateada porque o meu dia foi muito corrido e eu não consigo dar conta de tudo. Além disso, pode faltar alguns alimentos para as crianças. O que você pode fazer para a gente conseguir dividir melhor as nossas tarefas? Ficou bem melhor. Vamos então para falar sobre o antídoto do desprezo. Então vamos lá. Nesse caso, apreciar e valorizar o companheiro. Por que você escolheu esse homem? Por que você escolheu essa mulher? O que faz você amá-lo? O que você mais aprecia nele ou nela? Quais são as qualidades mais positivas que tem nessa pessoa? Reflita seriamente sobre tudo isso. Encontre as respostas e resgate o respeito e a admiração que você sente por seu parceiro ou por sua parceira. Reforce esses sentimentos dentro de você e demonstra continuamente. É possível salvarmos os relacionamentos. Precisamos avaliar honestamente como está o nosso comportamento dentro do nosso lar. Como está a nossa comunicação, como está a nossa postura, como estão as nossas atitudes, se não estamos favorecendo o aparecimento e o fortalecimento desses venenos tão letais. Entenda que a responsabilidade de efetuar mudança começa sempre em nós mesmos. Você deseja verdadeiramente ser a mudança positiva no seu relacionamento? Lembre-se, o seu apoio aqui é fundamental para que a gente continue produzindo conteúdos que inspiram e transformam vidas. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Fique com Deus e até o próximo episódio. Vai começar com quem? Não sei. Família se intrometendo na... Deu coceira no nariz. O que foi que você entendeu? Vai colocar isso nos erros de gravação. Bora. Sim, senhor. Alguém arranjou um aparelho auditivo para aqui. De novo, socorro. Você não sabe o que é lagartear? Pode baixar um pouquinho a exposição da Faíla? Sabe quando tá muito frio e você vai pro sol ficar se esquentando um pouquinho? Isso é lagartear. Não baixa a minha disposição. Disposição não, porque eu preciso dela até as 9 da noite hoje. Põe, eu tô...